16h38. Rádio Olinda, 16h38. Agora também ao vivo na internet pelo Facebook. E você pode participar. Essa é a segunda parte da nossa programação de hoje. Há pouco você acabou de ver a parte do Evangelho. Agora vamos à parte doutrinária do nosso catecismo. O tema da fé. Pois bem, a Igreja, mistério da união dos homens com Deus. Estamos trabalhando a eclesiologia, aprendendo sobre a Igreja dentro desse contexto teológico, a partir da revelação. O que é a Igreja? Essa Igreja una, santa, católica e apostólica, que nós vamos meditar cada uma dessas características depois. Então, vejamos e escutemos a Igreja, mistério da união dos homens com Deus. O que diz o nosso catecismo hoje, a partir do número 772? Você que está acompanhando com o catecismo, se não, pegue agora, pegue o seu catecismo, vamos estudá-lo, vamos aprofundar a nossa fé, tá bom? Então pegue aí o seu catecismo. Quem já está com o catecismo, a partir do número 772. É na Igreja que Cristo realiza e revela o seu próprio mistério como a meta do desígnio de Deus. Recapitular tudo nele. Efésios 1:10. Então, é na Igreja que Cristo realiza e revela, de dois verbos, realiza e revela seu próprio mistério como a meta do desígnio de Deus. Recapitular tudo nele. É na Igreja, claro. Veja, nós temos a preparação no Antigo Testamento. O Novo Testamento é a presença do Verbo de Deus que se faz carne, depois prepara os seus apóstolos, morre por todos, ressuscita por todos e depois envia-os por todos, não somente os apóstolos, mas por todos os discípulos, por todos os que hão de crer e ser batizados. Envia esses apóstolos, preparados por ele, para irem pelo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura com um objetivo. O objetivo é a salvação. Então toda a humanidade passará por essa cabeça. Recapitular é passar pela cabeça. Ora, a cabeça é Cristo. Essa Igreja preparada por Cristo é seu corpo. Então tudo vai ser recapitulado através dela. Nós vamos entender cada vez mais porque essa Igreja é instrumento de salvação. Muito bem, então Jesus Cristo vai agir na Igreja e através dessa Igreja. E vai nessa Igreja recapitular todas as coisas. Recapitular tudo nele, conforme Efésios 1:10. São Paulo denomina grande mistério, é um grande mistério, Efésios 5:32, claro que é um grande mistério, porque é a ação do próprio Cristo, a ação salvífica de Cristo já é mistério, não pode ser diferente. Mistério aqui não quer dizer algo desconhecido, gente. Por exemplo, alguém diz assim, o buraco negro é um mistério, porque ninguém conhece. Não, mistério não é algo desconhecido, é algo conhecido. Agora, é mistério por quê? Porque é a ação de Deus, e essa ação de Deus como sacramento. Ora, mistério e sacramento, a ação de Deus para salvar, portanto, ação salvífica, Então, cada mistério, por exemplo, Jesus revelou que Deus é Pai, Filho e Espírito Santo, então não é algo desconhecido, é algo conhecido, mas é um grande mistério, porque como é que Deus é Pai, Filho e Espírito Santo? Sabemos que Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. A encarnação do Verbo é algo conhecido? Claro, o Verbo se fez carne, se encarnou. É um mistério? É a ação salvífica de Deus a nosso favor. O mistério da cruz, o mistério da ressurreição, a vida pública de Jesus nos assumiu. Isso é mistério. É mistério. Sacramento é mistério. É a ação de Deus em nós. Isso é mistério, é belíssimo, é belíssimo. Então, mistério não quer dizer algo desconhecido, que a gente não sabe, não conhece. Não, mistério é a ação de Deus mesmo em nosso meio. Isso é a concepção de Paulo, mistério como ação de Deus. A união esponsal entre Cristo e a Igreja é um mistério.
Como é que se dá essa união esponsal? É um mistério. Acontece sim. Cristo é a cabeça, a igreja é corpo. Então veja a igreja como um mistério nesse projeto de Deus. Por estar ela unida a Cristo como a seu esposo, a própria igreja também se torna mistério, porque é a esposa de Cristo, cabeça. Então Cristo como cabeça e esposo da igreja, mistério. A igreja está ligada a esse mistério, também é mistério no próprio Cristo. Contemplando nela o mistério, São Paulo exclama: Cristo em vós, a esperança da glória. Cristo em vós, a esperança da glória. Colossenses 1, 27. Na igreja, esta comunhão dos homens com Deus, pela caridade que nunca passará, conforme 1 Coríntios 13, versículo 8, é a finalidade que comanda tudo o que nela é meio sacramental ligado ao mundo presente que passa. Na igreja, essa comunhão dos homens com Deus, porque essa comunhão se dá através da igreja de Jesus Cristo, e se dá pela caridade, a começar pelo próprio Cristo, né? Que se faz um só com a igreja. Ele é um só com o Pai e o Espírito Santo, depois como esposa e cabeça, um só com a igreja, e essa igreja como corpo precisa e necessita na caridade do próprio Deus, né? Se tornar uma só. Então todos unidos. Então, na igreja, esta comunhão dos homens com Deus pela caridade que não passará, é a finalidade que comanda tudo. Então, a comunhão como um princípio basilar para toda a vida de igreja. Sua estrutura se ordena integralmente à santidade dos membros do corpo místico de Cristo. Então, dois dados já importantes. Primeiro, a comunhão. Então, essa é a finalidade. É um mistério. Como é que eu sou unido aqui nessa igreja, nesse corpo? O mistério de Deus salvífico. O sou pela fé e pelo batismo. A ação do Espírito Santo que me configura a Cristo. E é por ele que eu me torno filho de Deus, filho no Filho, né? Jesus Cristo. Por ação do Espírito Santo, eu me torno filho de Deus, participante da natureza divina, corpo de Cristo, unido ao outro. Veja quanto mistério, quanta coisa bela, teológica, e que riqueza traz o catecismo para nós. Então, o sentido da comunhão, depois toda essa estrutura tende à santidade. Ora, o Espírito de Cristo é o Espírito da igreja, é o Espírito da santidade, é o Espírito Santo. Portanto, toda a igreja está voltada para a santidade. E só tem sentido na santidade, porque a essência da igreja mesmo, nós vamos ver, é a santidade. Então, caminhamos para essa santidade. Em nós, seres humanos limitados, o pecado acontece, né? A igreja, podemos dizer, pecador em mim e você, mas na essência não, a igreja é santa na essência. Vamos ter essa possibilidade de meditar esse tema aqui. Então, a igreja destinada a toda essa santidade, nos seus membros, todos nós, por ação desse dom do amor, o dom do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo me une a Cristo, e eu unido a Cristo e unido aos outros, formando esse corpo, que é a igreja esposa de Cristo. Cristo sendo, portanto, o dom do esposo. Ele que é o esposo, o dom maior. Maria nos precede a todos na santidade, que é o mistério da igreja, como a esposa sem mancha nem ruga. Claro que Maria nos precede. Efésios 5, 27. Inclusive, esse é um dado muito importante para ser meditado aqui. Porque há pessoas que dizem assim: não, mas Maria... Não, Maria já é sim aquilo. Até mesmo antes de Maria partir para a casa do Pai, já era. O que é que diz a Sagrada Escritura? Vejamos, esses dados são importantes. Quando o anjo chega a Maria, vai dizer Caire que é caritomene. Quer dizer, salve pleníssima de graça. Então Maria já é a plena da graça. Segundo detalhe, quando Maria vai a Isabel, veja que é a Sagrada Escritura que está dizendo isso, Isabel já usa uma bem-aventurança.
para os santos, os bem-aventurados, digamos, depois da ressurreição de Cristo. Já é usado agora por Isabel para Maria. Bendita és tu entre as mulheres. Veja que na boca de Isabel não tem o futuro, tem o presente. Não diz assim, bendita serás entre as mulheres. Não, bendita és entre as mulheres. Por que eu estou fazendo questão de dizer isso? Para nós sabermos que aqui, segundo o catecismo, Maria já é aquilo que a igreja será, aquilo que eu e você seremos. Então ela já é. Então a Bíblia diz, bendita és. Depois, nos lábios de Maria, aquele hino belíssimo dos pobres de Javé, dos Anaúim, então aqui o canto magnífico, que já diz assim, já fala que todas as gerações me chamarão bem-aventurada. Ora, não está dizendo que é depois da morte, no futuro, na segunda vinda de Cristo, na ressurreição final, as gerações vão chamar Maria de bendita, não. Não, é agora. Essa geração, a próxima geração, a geração da geração, e assim sucessivamente, dos apóstolos até hoje. Todas as gerações me proclamarão bendita, bem-aventurada. Ora, quem é bem-aventurado? Quem é santo? Mas lá o anjo já havia dito isso a Maria. Quer caritomene, pleníssima de graça. Isabel, bendita entre as mulheres. Agora todas as gerações me chamarão bem-aventurada. Ela já é a bem-aventurada, ela já é a bendita. Ela já é a santa. Ela já é o que nós devemos ser pela própria palavra de Deus. Inclusive, isso aí vai servir de base para os que têm dúvidas com relação ao dogma da Assunção de Maria. Alguém diz, onde é que está na Bíblia que Maria foi assunta ao céu? Aí você diz, olha, você não precisa ter um texto na Bíblia para dizer Maria foi assunta ao céu. Porque aquilo que é próprio do que nós seremos, nós vamos ser assuntos ao céu também. Nós vamos partir para a casa de Deus se vivemos com Cristo. A Bíblia já está dizendo. Ora, se eu viver segundo Cristo, eu serei bendito, serei bem-aventurado. Participarei da santidade de Deus, por isso ele diz santo. Pois é, isso já se diz a Maria no presente. Ela é a plena de graça, ela é a bendita, e todas as gerações me chamarão bem-aventurada. Então veja, antes mesmo de Maria partir para a casa do Pai, ela já é chamada com as palavras próprias de quem já conquistou o reino dos céus. Então não há dúvida, Maria é de fato aquilo que nós ainda seremos, aquilo que a igreja será. A igreja contempla isso já, tem essa maravilha de contemplar Maria, humanamente falando, essa graça da eternidade, da vitória de Cristo. Maria já é, portanto, sinal da vitória, é sinal da vitória. Maria já é o sinal da vitória de Cristo. É a certeza, né, de que eu e você, nós também vamos chegar lá com a graça de Deus. Jesus venceu. Jesus é o vitorioso e já conquistou até antecipadamente para sua mãe, da qual ele iria nascer para nossa salvação. Então Maria é, repito, diz o catecismo, aquilo que a igreja será. Por isso, vou repetir a frase do catecismo. Maria nos precede, veja, precede, claro, porque já, a Sagrada Escritura já fala sobre isso, a todos na santidade, que é o mistério da igreja, como a esposa sem mancha nem ruga. A igreja é sem mancha e sem ruga na sua essência, né? E em Maria já tem o seu futuro. Por isso a dimensão marial da igreja antecede a sua missão, a sua dimensão petrina. Então, duas dimensões importantes, o catecismo coloca, isso é belo. Veja bem, a igreja tem a missão petrina. Jesus Cristo colocou Pedro como cabeça visível da igreja. Acabou-se. Isso é algo definitivo para nós. Não tem nem o que discutir. É claro, né? Nós temos essa dimensão petrina. Agora, antes da dimensão petrina, a igreja já se vê na dimensão mariana. Então, Maria já sendo aquilo que a igreja o será. Então, antecede, inclusive isso, por ação do próprio Deus, ao agir Maria fazendo a mãe dele na terra, e daquela forma, plenificando e tornando-a bendita, já está dizendo
dessa dimensão da própria igreja dele na história. A dimensão marial, a partir de Maria, essa visão de Maria, e a dimensão petrina, portanto, ligada a Pedro, cabeça visível da igreja. A igreja como sacramento universal da salvação. Sacramento universal da salvação. Nos diz o número 774, com o qual irei encerrar a formação de hoje. A palavra mysterion, aqui é do grego, foi traduzida para o latim por dois termos. Você tem mysterium e também sacramentum. Mistério e sacramento. Mistério de mistério mesmo do grego. Sacramento como sinal. Nós podemos dizer o sacramento aqui mais apropriado, segundo o que nós recebemos teologicamente, como a ação de Cristo em nós. Na interpretação posterior, o termo sacramentum, diz o catecismo, exprime mais o sinal visível da realidade escondida da salvação, indicada pelo termo mistério. Então, enquanto o mistério indica mais o invisível, o sacramento indica mais o aspecto visível da coisa. Então, nós temos os sacramentos na igreja. Existe a visibilidade na igreja desse grande mistério de salvação, da ação de Deus em nós. Nós temos o aspecto ritual, os elementos, a matéria, a forma de cada sacramento. Neste sentido, Cristo mesmo é o mistério da salvação. Por isso ele diz a ação de Cristo em nós. Então diz aqui a frase, o catecismo diz em latim, certamente também traz a tradução. Non est enim aliud de mysterium nisi Christus, pois não existe outro mistério de Deus a não ser o próprio Cristo, a não ser Cristo. A obra salvífica da sua humanidade santa e santificante é o sacramento da salvação que se manifesta e age nos sacramentos da igreja, que as igrejas do Oriente denominam também os santos mistérios. Os sacramentos, também chamados de os santos mistérios. Os 7 sacramentos são os sinais e os instrumentos pelos quais o Espírito Santo difunde a graça de Cristo, que é a cabeça na igreja, ou da igreja, que é seu corpo. A igreja que é seu corpo, Cristo que é a cabeça. A igreja contém, portanto, e comunica a graça invisível que ela significa. É neste sentido analógico que ela é chamada de sacramento. Então a igreja tem os sacramentos, não é? Que é a expressão, digamos, visível desse mistério, dos mistérios, que em sentido mais próprio é o próprio Cristo agindo em nós. Sendo a própria igreja o sacramento. Nós temos o próprio Cristo como o sacramento do Pai e a igreja como o sacramento de Cristo. Cristo como o sacramento do Pai, a igreja como o sacramento de Cristo e Cristo agindo através da igreja, e aí nós temos os 7 sacramentos. Veja que momento bom, oportuno que nós estamos tendo nessa formação aqui, né, pela Rádio Olinda, a Rádio da Família, e também pelo nosso Face, pela internet. Agradeço a Deus essa possibilidade de estar com você também ao vivo aqui enquanto você me escuta, Rádio Olinda, e ao vivo também você me vendo aqui pelo Facebook, pela internet. Isso é a graça do meio de comunicação, a tecnologia a serviço da formação. Eu desejo a você que me vê agora pela internet a bênção de Deus, e a você que me escuta. Aqui nós vamos ter algumas mensagens. Aqui eu já estou vendo Vânia Albuquerque, Malu Queiroz também, Iracema Araújo de Maceió participando e tantos outros participando. Que a graça de Deus acompanhe você, que você seja sempre mais um anjo de Deus, um instrumento de Deus, um sacramento do Senhor. Amém?